Olá, muito bom dia, aqui é o Pastor Israel, estamos de volta. Desejo a você um ótimo dia, um ótimo início de semana, segunda-feira. Creio que muita gente já está no trabalho, outros estão indo trabalhar. Que Deus abençoe sua semana, sua família, sua vida e que todos possam aí conquistar e realizar seus projetos. Nosso texto de meditação hoje é na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, carta que nós iniciamos ontem no capítulo 1. E hoje nós vamos ler o capítulo 2, o verso 20, que diz assim: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A carta que Paulo escreve aos Gálatas é uma carta muito importante, de extrema importância, porque a igreja estava sendo aliciada por alguns religiosos judaicos que queriam fazer a igreja praticar boas obras, além de crer em Cristo para a salvação. Paulo escreve essa carta para combater esses judaizantes que queriam fazer os cristãos gentios a guardarem a lei. E nesse versículo, Paulo ele nos mostra que alguma coisa que nós podemos aprender de interessante. A primeira coisa é a unidade na morte com Cristo. Este versículo apresenta que nós morremos com Cristo na cruz. Cristo, ao ser crucificado, ele crucificou a nossa velha natureza junto. A outra coisa que esse versículo nos apresenta é que nós, a partir deste momento, nós adquirimos uma nova identidade. Nós somos regenerados, nós somos santificados. E é interessante que essa regeneração, essa santificação ou essa nova identidade, ela não é algo que eu decidi. Não foi eu ouvi uma mensagem, eu pensei, eu meditei, eu decidi que eu vou ser cristão. Não é. Não é assim que acontece. Essa nova identidade, ela é um processo onde o Espírito Santo, quando nós ouvimos a pregação da palavra, do Evangelho, o Espírito Santo, ele entra na nossa vida, ele ressuscita a nós, ele nos levanta da morte espiritual, porque outrora estávamos mortos. Então há uma regeneração, há uma nova vida que é feita e somos santificados por essa obra, e tudo isso é uma obra divina e não é humana, tá? Ele coloca a fé no nosso coração. Essa nova vida, ela vem então por obra de Deus e não minha. É por isso que eu não tenho o poder de converter ninguém, eu não tenho o poder de mudar a vida de ninguém, mas Deus tem. E a partir desse momento então, a gente vive pela fé, e essa fé não é essa fé comum que as pessoas acreditam por aí, as pessoas às vezes falam assim: olha, você precisa ter fé, você precisa crer, tá? É normal, E o ser humano, ele tem essa característica de sempre querer crer em alguma coisa. Mas essa fé que Paulo está falando aqui é uma fé que nós recebemos como dom, um presente de Deus. É uma capacidade de crer em Deus que só Deus pode dar para nós. Não é algo que eu tenho nato, tá? É algo que vem de Deus. E para isso, nós podemos então, ao aprender essas verdades, que nós somos unidos com Cristo lá na cruz, nós temos agora uma nova identidade e nós vivemos agora pela fé. Isso nos leva a essa nova identidade, Essa identidade e vida pessoal que nós temos, ela leva o cristão a praticar agora algumas obras, mas não obras para ser salvo. Agora, como ele é uma nova pessoa, como ele agora é uma nova criatura, ele tem uma nova identidade, então ele vai praticar algumas obras que são características de pessoas que nasceram de novo. E a primeira é que essa pessoa, nessa nova identidade, ele sempre vai estar buscando comunhão com Cristo. Ele sempre vai querer estar orando, lendo a Bíblia, junto com outros irmãos, sempre buscando comunhão com Cristo. Essa pessoa, a partir de agora, ela aprendeu a exercer o perdão e graça
Da mesma forma que ele foi perdoado e agraciado por Deus, agora ele não é mais intolerante, ele não é mais insuportável com os outros. Ele perdoa com facilidade e ele concede graça, ele faz favores gratuitos, sem querer nada em troca das pessoas. E ele, nesse caso, ele prioriza o caráter, né? Para essa nova criatura, o importante agora é que ele tenha um caráter que reflete a Cristo. Quando nós transportamos isso para o nosso trabalho e as nossas responsabilidades sociais, esse cristão, ele trabalha então com integridade e excelência, né? Já que ele é uma nova criatura no trabalho e nas suas responsabilidades profissionais, ele é uma pessoa que tem integridade e excelência no que ele faz. Quando ele assume um trabalho, seja na limpeza de uma indústria, ou seja na gerência de uma indústria ou na direção executiva, não importa, ele vai fazer esse trabalho com excelência e com integridade, porque agora ele é nova criatura. Ele também vai servir aos outros. Essa pessoa, ele não é, se ele era aquela pessoa ignorante, aquela pessoa insuportável, agora ele serve aos outros e ele serve aos clientes. Isso é uma característica de uma pessoa que nasceu de novo e que tem essa nova identidade. E ele depende de Cristo. Todas as decisões que ele tem que tomar no âmbito profissional, ele nunca vai tomar essas decisões precipitadas. Ele sempre vai depender de Cristo para isso, porque ele está relacionado com Cristo. E agora, como que ficaria estes versículos aplicados às nossas relações familiares e na nossa vida social? A primeira coisa é que essa pessoa demonstra amor sacrificial. Ele vai demonstrar o amor sacrificial de Cristo. Da mesma forma que Cristo se sacrificou por mim, ele está disposto a se sacrificar pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus amigos. Ou seja, é uma pessoa que agora ela se esforça para produzir algo de bom na sociedade, dentro da sua família. Ele promove reconciliação. Essa pessoa agora não é aquela pessoa encrenqueira dentro de casa, aquela pessoa briguenta, aquela pessoa extremamente irada, revoltada. Agora ele promove a reconciliação, ele busca a paz, né? E ele educa os filhos ou influencia outras pessoas com base na graça. Não é na base da força, não é na base da violência, é com base na graça. É entender que o ser humano é um ser caído, é um ser que vive uma vida privada dos benefícios espirituais, mas que Deus pode restaurar isso na vida dele. Nós temos também, né, esse versículo nos orienta também como vencer os desafios da vida e as provações. Primeira coisa, esse versículo nos ensina a confiar em Cristo no meio das adversidades. O objetivo é confiar nele. Agora eu não vivo mais em mim, é Cristo que vive em mim. Depois ele vai nos mostrar a viver em esperança. E viver em esperança aqui não é aquela esperança de uma possível, de uma possibilidade de acontecer. É uma esperança verdadeira. Porque uma vez que eu tenho Cristo na minha vida, isso é real. Então eu posso esperar que Ele vai me ajudar a resolver as minhas dificuldades. E ser uma testemunha. Eu preciso ser uma testemunha viva de Cristo. Seja no desafio, nas provações que eu estou enfrentando, Cristo é a minha testemunha e eu devo confiar nele, eu devo permanecer confiando nele. E eu devo ser uma testemunha para que as pessoas vejam em mim a minha fé, a minha paciência. E por último, né, como que nós podemos relacionar isso na vida da igreja e no ministério que nós servimos? A primeira coisa é servir com humildade. Se você é um pastor, se você é um obreiro na igreja, se você é uma líder de jovem, um líder de jovem, de ciclo de oração, não importa. Se você é um membro, né, da igreja sem algum cargo específico, mas aprenda a servir aos outros com humildade. E esse serviço, esse aprender a servir, não é algo que eu adquiro por conta própria, é algo que Cristo me capacita, é uma capacidade de Cristo em mim. Então aprenda a servir com humildade e não com orgulho. Ensine e forme, né, e outros discípulos. Se você é uma liderança, ensina e forma outras pessoas. Viva esses relacionamentos, né? Viva essa realidade, ensina eles a viverem a realidade como ela tem que ser vivida como cristão. E por último,
Foque na graça. Tá? Foque na graça. Ninguém é salvo pelas obras, mas somente pela graça de Deus. Então é a graça que nos sustenta, é a graça que nos alimenta, é a graça que vai nos manter de pé. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e viva em Cristo e seja vitorioso. Amém.